Pergunta agora de Gilberto Rezende. Não, ministro, apenas corroborando a sua afirmativa com relação ao pouco mais menos de caso com a agricultura, apenas com esse tipo de informação que a expansão do crédito agrícola está no Banco do Brasil fixada em 48,8% e no Banco Comercial está 35%. Já a expansão para os produtos de exportação, soma hoje se eleva a 71,5%, o que significa que está sendo feito em detrimento realmente da agricultura. Mas o programa é Bigorna, e nós gostaríamos agora de uma pergunta, como diz o Netinho, talvez de Bigorna. Nós temos hoje um juro nos bancos de investimento da ordem de 125%. Um juro nos bancos comerciais que chega a 172%, levando em conta naturalmente o saldo médio. Um juro nas financeiras que se eleva até o máximo de 252%. E um juro reputado como até razoável na moeda estrangeira, na 63, de 120%. Mas não faz muito tempo, ministro, que no governo da Revolução, nós tivemos aí o mesmo ministro que era do Planejamento, que era da Fazenda, quando surgiu um processo aqui em Minas Gerais mesmo, da Manasma, e que se deu um problema de empréstimos de particulares daquela organização, o juro era da ordem de 5%. E o ministro, na ocasião, disse muito bem claro, quem empresta juros de 5% pode e deve perder. E aquele que foi acusado de emprestar 5%, todo mundo conhece, houve um processo até recessivo, repressivo, violento até, porque era considerado... Hoje, com o juro a 252% ao ano, o que é agiota, o ministro? Bom, é evidente que esse juro de 252%, se ele existir, é extorsivo. Não é extorsivo. Na venda de eletrodoméstico é constatado e é documentado, aliás, desculpe. Ele é extorsivo, eu diria. O que nós estamos vivendo hoje é uma realidade um pouco dura. Em primeiro lugar, eu tenho a impressão que os bancos comerciais, mesmo considerando-se a reciprocidade, talvez não atinja esse nível que o Gilberto citou. Eu creio que, pelo menos por algumas informações que colhi ainda há 15 dias, os juros estavam variando nos bancos oficiais em torno de 62% a 72% e nos bancos privados a um nível que variava de 70% até 115%, foi o maior juro que encontrei oficialmente. Se há algum negócio fora disso, eu considero um negócio esporádico que não pode ser levado em conta, porque na média isso não foi efetivamente computado. Agora, é evidente que nós temos que pensar o seguinte, a realidade dura é que nós estamos com a inflação acima de 100%. Portanto, o que se pagar em juros abaixo de 100% há uma descapitalização. O banco, hoje, nada mais é do que um tomador e repassador de dinheiro. Nós buscamos o dinheiro no mercado e entregamos o dinheiro no mercado. E cobramos um spread. O banco honesto cobra esse spread de 8% a 12%, que é o seu custo, o custo operacional desse dinheiro. Fora disso, eu considero roubo, eu considero especulação, eu considero todas essas afirmativas que o caro Gilberto fez. Mas é uma dura realidade, realmente. Quem tem inflação de 110% ou 113% não pode pensar em juros menos do que isso. Infelizmente. Os juros agora foram liberados. E a minha impressão pessoal, que embora liberados, a tendência é de cair. Como efetivamente já começaram a cair. Eu havia dito isso a semana passada. Os jornais chegaram até a publicar uma entrevista minha com o ministro Galvez, onde fui reivindicar uma realidade de mercado. Existia uma distorção. Os bancos oficiais estavam absolutamente proibidos de entrar no mercado. Primeiro, porque não existia dinheiro a menos de 85%. E segundo, porque nós só tínhamos taxas oficiais, que não podemos fugir dela, máxima de 72%. Portanto, seria fazer prejuízo numa entidade pública. Logicamente, como administrador do bem público, eu não desejo que o meu banco seja dilapidado na minha gestão. Então, fomos exatamente discutir isso com o ministro, ele compreendeu muito bem, não creio que tenha sido pela nossa sugestão, mas muito mais por um amadurecimento do governo, que levou na quarta-feira, depois de termos discutido isso na segunda-feira, levou na quarta-feira ao Conselho Monetário a medida que libera o juro. Eu não tenho dúvida que essa medida vai, na realidade, buscar uma maior realidade de mercado.
E eu creio que o resultado vai ser medido a curto prazo. Já estamos começando a sentir isso. Hoje, por exemplo, o juro no open market ficou em torno de 4,5%, quando até então ele não tinha caído de 6%. A média estava entre 6% e 8%, o que significa que já começou a arrefecer o custo do dinheiro para ser tomado. Eu acredito que esses parâmetros vão tentar ou vão buscar cair dentro da realidade do mercado, e o que nós desejamos é que a inflação efetivamente comece a criar a expectativa de queda, porque com a expectativa de alta na inflação não há juro que caia. Não há segredo nisso.